Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aí olha, dia de festa, né? Uma bênção para mim estar aqui hoje, um dia alegre. Ontem praticamente todos os irmãos estiveram ali na sede junto conosco e foi de fato uma grande festa e no final já tinha quase todo mundo ido embora. Eu tive a oportunidade ali de cumprimentar o nosso irmão Rubens e eu dizia para ele, olha, isso aí é a resposta dos nossos trabalhos, as respostas de tudo aquilo que a gente tem feito, porque temos compartilhado, que não são momentos alegres, não é mesmo, Rubens? Puxa vida, ali no presbitério, o Rubens participa conosco lá e ele traz para a gente as lutas que a igreja vive, e a gente ora e conversa e compartilha, mas nada disso importa no momento que a gente vê vidas sendo salvas para Jesus. O resto a gente supera suportando uns aos outros, como ensina o Evangelho. A gente vai levando e vai evangelizando e vai ministrando, exortando, sempre com amor, sempre com carinho, e os irmãos vão caminhando juntos, e é isso que a palavra nos exorta a fazer, nos ensina. Então, ontem também me alegrei grandemente com Santa Teresa, lá com os irmãos da sede, e aqui no Chácara também, porque tem acompanhado a trajetória, a história dessa igreja aqui, pude viver junto com vocês, mesmo que à distância, bastante da história de vocês, e realmente, um dia de festa, de alegria. Estamos todos de parabéns. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 7. E você deve permanecer mesmo assentado, porque eu quero ler um trecho da Bíblia, ele é um pouquinho extenso, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. Você fique assentado, mas fique em reverência à palavra do Senhor. Nós nos colocamos de pé normalmente, mas nós vamos continuar assentados, mas que o nosso coração esteja voltado e colocado na palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: Eliseu respondeu: escuta o que o Senhor diz. Peraí, meu irmão, você conseguiu essa para mim? Não, né? Essa é grande. Vai estar ali também? Ah, que Deus, então eu vou ler ali, que tem todo mundo ler junto, né? Aleluia. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Pode passar. Porém, o Senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, deixando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e o esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nos calamos se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem a voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam.
E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfamearam os estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que restam aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou como mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de avivamentos, que os sírios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta, o Senhor em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e uma medida de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. Acho que acabou. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, contida aqui no livro de 2 Reis, capítulo 7, fala de um tempo onde Israel vivia, na cidade de Samaria, capital de Israel, vivia um momento muito difícil. Havia pelo menos 3 anos pelo menos, que o exército sírio havia acampado ao redor de Samaria, e ali não entrava e não saía ninguém. A situação ali era tão calamitosa, tão difícil dentro de Samaria, que se você voltar um pouquinho na história, se você voltar ali no capítulo 6, ali por volta do versículo 26, você vai ver que até canibalismo aquele povo já estava fazendo. Tem aquela história narrada na Bíblia de que 2 mães com muita fome conversaram uma com a outra e disseram assim: olha, hoje nós vamos matar o meu filho e nós vamos comê-lo, e amanhã nós vamos matar o seu filho e vamos comer 2 dias pelo menos. E aí diz que a primeira mãe fez a parte dela, enquanto foi fazer a parte da segunda mãe, a segunda mãe falou: meu filho não. E aí o rei viu essa história toda e rasgou suas vestes e ficou desesperado. Enfim, meus irmãos, Samaria vivia uma situação terrível, porque o cerco que aquele povo inimigo havia feito não permitia que nada entrasse ou saísse da cidade. Mas o profeta de Deus, o homem de Deus, estava ali dentro daquela cidade, e ele disse ao rei: olha, amanhã por esta hora haverá fartura em Samaria. E havia ali na palavra que nós lemos ali um senhor, na minha tradução diz um capitão, um homem importante, um chefe do exército, em cujo o rei se apoiava, significa em cujo o rei confiava completamente, era um homem de poder. E este homem, contrariando a palavra do Senhor que nós aprendemos com o outro profeta, diz assim: olha, nem que Deus abra, ainda que ele abra janelas no céu, isso não seria possível. E o profeta diz para ele: olha, você vai ver, mas você não vai comer. Você vai ver, mas você não vai comer. Meus irmãos, a palavra conta também desses 3 homens, desses leprosos, homens leprosos. A lepra era uma doença que naqueles tempos fazia com que as pessoas ficassem excluídas da sociedade. A pessoa que era leprosa, ontem o pastor falou lá no culto sobre a mulher no fluxo de sangue, que era uma questão de imundícia. Quer dizer, a mulher que estava no seu período menstrual, ela era considerada imunda, ainda que ela fosse na alta sociedade, ainda que ela fosse casada, tivesse tudo bem com ela. No período menstrual dela, ela não podia
conviver com as pessoas. As pessoas não podiam sentar onde ela havia sentado, para vocês terem uma ideia. Se uma mulher tivesse sentado ali naquele banco e todos soubessem que ela estava no seu período menstrual, outra pessoa não poderia sentar. Se sentasse, tinha que fazer um processo longo depois para se purificar. Eles eram cheios de normas, cheios de regras. Agora, o leproso, meu irmão, o leproso, esse estava fadado ao ostracismo, estava fadado a ficar fora da cidade. Por isso eles estavam à porta de Samaria. À porta de Samaria. E eles estavam ali numa situação muito complicada. Um olhou para o outro, morrendo de fome, e falou: meu, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome, porque esse povo aí é ruim, não vai deixar a gente entrar. Pior, se nós entrarmos, não tem comida em Samaria. Não tem comida, não adianta a gente entrar aqui, porque aqui nós não vamos arrumar nada. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no Arraial dos Sírios. Puxa vida, entre morrer parado e sentado aqui, vamos lá no acampamento do inimigo, e se porventura eles nos deixarem viver, nós vamos viver. Agora, se eles nos matarem, nós vamos morrer, nós vamos morrer aqui mesmo. Então, eles foram. E quando eles chegaram lá, coube a providência de Deus que eles encontrassem aquele arraial vazio. O inimigo que estava ao redor, o inimigo que oprimia, que cercava, o inimigo que trazia medo, pânico, desespero ao povo de Israel, havia sumido, desaparecido. Eles devem ter se espantado muito, porque eles entraram, deve ter sido como no arrebatamento. No arrebatamento vai acontecer muito isso, nós vamos tudo embora, aí o povo vai passar aqui, entrar, ver a Bíblia com a porta aberta, um monte de Bíblia aqui por cima, né? Diz o irmão lá na escola dominical, colocando as roupas, tudo jogado. Nossa, olha que Deus, olha quanta coisa aqui, tá? Vamos pegar isso tudo para nós. Né? Pode ficar tudo para quem ficou aí, infelizmente, quem ficou vai ser na miséria mesmo, né? Mas para eles foi bênção, porque eles chegaram, comeram, beberam e tomaram ouro, tomaram prata e fizeram o quê? Vamos esconder, né? Vamos fazer um guardado aqui para nós. Guardado porque eu fiquei sabendo, vamos voltar, vamos comer mais. E voltaram e comeram mais. Só que o Espírito Santo de Deus, que os moveu até aquele lugar, o Espírito Santo de Deus que os levou até aquele lugar, nos cobrou, falou: vocês estão comendo e bebendo aqui, o povo está tudo morrendo de fome lá. E eles disseram: vamos voltar e vamos alertar o nosso povo. Voltaram, alertaram, o povo de Deus foi até aquele lugar e verificou o que havia acontecido. Bênção de Deus, bênção tremenda, palavra maravilhosa, palavra que nos mostra que o Senhor tem para nós, sempre tem para nós palavras de vida eterna. O Senhor sempre tem para nós dias de boas novas. O texto, o tema que coloquei aqui nesta pregação, em vez de dias de boas novas, eles disseram isso, né? Hoje é dia de boa nova. Como nós estamos à noite, hoje é noite de boas novas para nós. E nós vamos poder extrair desse texto, poder aprender com esse texto algumas coisas que, se nós colocarmos em prática, podem mudar as nossas vidas. Podem nos fazer crentes mais audaciosos, podem nos fazer crentes melhores, mais preparados para a obra do Senhor. Melhor, pode trazer para nós tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Porque sabe, meus irmãos, hoje os irmãos aqui falaram de ser cheios, repletos do Espírito. Sabe, tudo que está escrito na Bíblia, tem um hino que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É seu, meu irmão. A promessa de ser cheio do Espírito Santo, cheio de virtude, cheio de poder, é sua, é minha. Nós temos só que tomar posse. Já está dado. Jesus já pagou o preço na cruz por nós. Ele já fez o mais difícil. Nós precisamos buscar apenas. Então nós vamos aprender Hebreus 11:6. Primeira coisa que nós vamos aprender com esse texto maravilhoso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Diz assim Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Galardoador, palavra difícil de dizer, mas que é bênção. Galardão, Ele é aquele que entrega o galardão a cada um de nós. Os galardões que receberemos lá no céu, quando estivermos lá na bodas do Cordeiro, é Ele que
vai nos entregar. Mas aqui na terra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele nos ensina, através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em nós, através da igreja constituída para ser a mão de Deus. A igreja, você, meu irmão, você é a igreja, você, minha irmã, você é a igreja, e você é a mão de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Deus quer mover as coisas aqui na terra através das nossas vidas. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Aquele capitão, aquele homem poderoso, estava lá no meio da desgraça, porque todo mundo estava mesmo ali meio desesperado, todo mundo estava meio ali desesperançoso. Já fazia muito tempo que o inimigo cercava, a fome apertou, a sede apertou. Se nós prestarmos atenção no texto, ele fala assim: olha, pega um dos poucos cavalos que restavam. Sabe por quê? Porque eles já tinham comido o cavalo, eles já tinham comido os cachorros, eles já tinham comido os gatos, eles já tinham comido as crianças, porque não tinha mais alimento. Então você imagine a situação. Às vezes, meus irmãos, uma pequenina coisa que nos acontece nos tira do centro. Uma pequenina coisa que acontece faz com que nós perdamos as estribeiras, que nós caímos da graça, que nós chegamos muitas vezes a entristecer os nossos corações e o Espírito Santo de Deus que habita nele. As provas têm sido duras, e eu posso testemunhar da minha vida. Não tem sido um ano fácil, tem sido um ano duro, um ano difícil. Algum tempo atrás, estou até preparando uma palavra falando sobre isso, falando sobre o poder das palavras. Ainda vou pregar essa palavra aqui em nome de Jesus. Os irmãos me convidam mais para frente, ela vai estar pronta, eu venho trazer essa palavra para vocês. O poder da palavra. Existe um livro do Jorge Linhares que diz assim: bênção e maldição. A palavra dita, ela pode abençoar. A palavra dita, ela pode amaldiçoar. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque a coisa que a gente mais erra, mais peca, é com as palavras. O livro de Tiago diz: olha, o homem domina o elefante, a baleia, o leão, mas a língua, aquele pequenino órgão, ele não consegue dominar. Aquele que domina a sua própria língua é varão perfeito, é varão tremendo, é varão da estatura de Jesus. Porque nós falamos o que não devemos, e as poucas coisas, muitas vezes, que acontecem conosco, nos levam a cair da graça. Aquele homem estava no meio do tumulto, estava no meio da dificuldade, mas ele ainda estava no melhor lugar, porque creio eu que lá na casa do rei, se estava apertado para todo mundo, na casa do rei estava menos, e ele estava lá, na casa do rei, e ainda assim ele duvidou. O profeta, o homem de Deus, veio e disse: olha, amanhã, talvez eles estivessem conversando, como é que vai ser, como é que nós vamos sair desse cerco, como é que nós vamos nos virar, olha, como é que nós vamos fazer? E o profeta chegou e disse: olha, amanhã, vocês estão todos desesperados, não estão? Vocês estão todos achando que acabou, que agora nós vamos todos morrer, que não há mais salvação para nós. Mas eu digo que amanhã haverá comida com fartura e muito barato. Eu não vou entrar no detalhe, aquele negócio de ciclo, de medida, de quantidade, significava muito pouco. Ele estava dizendo assim: olha, vai custar 50 centavos. Amanhã, um saco de feijão. Quanto está custando um saco de feijão? Quem sabe aí? Eu não sei, nem esqueci. 3,80, 4 contos, né? Amanhã o saco de feijão vai custar 50 centavos. E aí o homem falou para ele assim: meu, nem tem feijão, como é que vai custar 50 centavos? Da onde? Mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Meu irmão, a fé é algo que o Senhor nos dá. Sabe, olha, Efésios 2,8 diz assim: olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos pedir ao nosso Deus que aumente a nossa fé. Foi o que fez os discípulos. Lá em Lucas 17:5, eles disseram assim: disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé. Sabe, todo homem e toda mulher e toda criança, obviamente, que nasce, os teólogos dizem que há a graça preveniente. Quer dizer, desde que nós nascemos, meus irmãos, o Senhor, pensando na situação que nós vamos enfrentar, colocou um pouquinho de fé no nosso coração. Todos nós, quando nascemos e começamos a crescer, somos dotados por dom de Deus de uma quantidade de fé que vai nos capacitar a ouvir a palavra de Deus
discerni-la pelo Espírito, que vai se aproximar de nós quando nós estivermos ouvindo a palavra, e nos convencer do pecado, do juízo, e aí nós vamos nos converter. Mas uma vez salvos, uma vez nos caminhos do Senhor, nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos buscar no Senhor que a nossa fé se amplie. Nós precisamos colocar as coisas como desafios para nós, crendo que o Senhor é que vai fazer, que o Senhor é que vai mover. E eu creio que havia no meio daquele povo de Israel pessoas que ouviram o profeta dizer: olha, amanhã vai haver abundância. O povo falou: aleluia, glória a Deus. Alguns com certeza falaram isso, não foi o caso daquele capitão. A pergunta que o Senhor quer nos fazer hoje é: como está o seu coração? Como está a sua fé? Como você tem passado pela prova? Qual é a sua condição de fé hoje? A sua fé está tão pequenininha ou a sua fé está grande? Você é capaz de viver pela fé? Você é capaz de caminhar pela fé? Ou você está como aquele capitão dizendo: não tem mais jeito? Eu quero crer que se você está aqui, olha, com seus olhinhos fitos em mim nesta hora, eu estou podendo olhar no seu rosto, é sinal de que sua fé pelo menos ainda existe, porque você está aqui, porque você está aqui buscando a presença do Senhor, porque você está aqui buscando aprender do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a primeira lição que nós vamos ter, porque aquele homem, ele disse: não vai haver, isso não vai acontecer, e como é providência de Deus, olha, o nosso Deus não é mau não, mas é porque a palavra dele é tremenda, e se você fizer pouco da palavra de Deus, e se você duvidar da palavra de Deus, eu creio e tenho certeza que aquele homem conhecia a Deus, porque Israel era um povo pecador, Israel era um povo que tinha virado as costas para Deus, por isso estava vivendo aquela situação, mas ele conhecia muito bem Deus, ele conhecia os profetas, ele conhecia a história, ele sabia de quem aquele profeta estava falando. Eles não falavam de qualquer um, falavam de Jeová, falavam do Deus que abriu o mar para eles passarem, e o povo conhecia esse Deus, e você conhece esse Deus. Então coube que o rei falou para ele: olha, fica na porta. E quando a notícia chegou em Samaria que tem comida em abundância ali do outro lado do campo, meu amigo, o povo saiu desembarado por aquela porta e passou por cima daquele homem, e ele morreu. E houve abundância e ele não viu. Meu querido e minha querida, hoje é dia de boas novas. Há abundância esperando por nós. O Senhor tem coisa tremenda para nós. O Senhor tem um coração cheio do Espírito Santo para nós nesta noite. Mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos tomar posse e não duvidar de que se eu dobrar meus joelhos, de que se eu colocar um problema na mão do Senhor, Ele vai agir. Ele vai fazer, porque o Senhor é tremendo, o Senhor, Ele é poderoso. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Tenha fé, não desista, ainda que a sua luta seja grande, ainda que a estrada esteja apertada, ainda que os espinhos estejam te arranhando, ainda que a água esteja dando no nariz e está difícil de você nadar e as suas forças estão acabando, creia. Creia, se você está andando com o seu Deus, se você anda com o Deus Todo-Poderoso, o Senhor vai estender a mão e vai te socorrer. O Senhor vai levantar os irmãos, igual a irmã estava contando hoje. A irmã estava lá: ai, que dor, como é que eu vou fazer? Não, peraí, que eu vou mandar o cara lá na porta do outro bater lá. Vai lá bater na porta do outro e deixa socorrer o irmão. Assim vai ser nas nossas vidas sempre, quando nós andamos com o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou Êxodo 14:15, por gentileza. É preciso ter fé, meu irmão, mas é preciso ter disposição. Sabe, aqueles homens, os leprosos, eles estavam naquela situação que aqui na terra, aqui no mundo, a gente costuma dizer assim: ó, se ficar, o bicho pega. Não, como é que é? O bicho come, se morrer, tem que ser o contrário. Se morrer, o bicho pega. Se eu ficar, o bicho come. Quer dizer, eu não tenho mais saída. Eu estou parado e não tenho o que fazer. Meus irmãos, conseguiu ler? Êxodo 14:15. Glória a Deus. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. O povo de Deus estava diante do Mar Vermelho. O mar estava lá batendo. E eles olharam para trás e puderam talvez escutar o barulho do exército vindo.
puderam escutar o barulho dos cavalos, viram a poeira, eles estavam no deserto. Imagina um exército marchando em sua direção. E eles olharam para lá e olharam para cá, o exército. Eles eram guerreiros? Não. Eles tinham exércitos? Não. Eles tinham espada? Não. Eles não tinham nada, eles tinham só Deus. E eles estavam caminhando para sair daqueles 400 anos de sofrimento. E ali, diante daquilo tudo, o povo falou: e agora? O que nós vamos fazer? E Moisés vai orar ao Senhor, e o Senhor diz para ele: meu filho, manda o povo andar. Eu não mandei vocês irem por este caminho aqui, pois vão. Olha, meu irmão, enquanto aquele povo não andou, não adiantava a vara de Moisés estar levantada, não adiantava, precisava o povo andar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aguardar confiantemente no Senhor, diz o salmista. Aguarda confiantemente no Senhor e verás que eu sou Deus. Mas, meu irmão, você precisa tomar atitude, você não pode ficar parado. Sabe, aqueles homens falaram assim: pô, vamos morrer de fome aqui, por quê? Vamos morrer de fome lá do outro lado. Então quem sabe lá esse povo é mais misericordioso. Eu não conheço as tradições daquele homem aqui em Samaria, eu não vou poder entrar mesmo. Agora quem sabe lá no outro lado eu encontrarei misericórdia. E foram. Você precisa se dispor, você não deve ficar parado. Se você, como foi dito aqui hoje também, você não está sentindo o amor de Deus, você não conseguiu sentir o amor de Deus, duas coisas. Primeira coisa, Deus te ama. Nós declaramos isso aqui, e ainda que você não sinta, Deus te ama. Deus está aqui, ainda que você não sinta. Eu gosto de repetir isso, sabe, meus irmãos, porque é muito gostoso sentir a presença de Deus, mas às vezes o problema, a dificuldade, a dor, a tristeza faz com que a gente fique meio assim paradão e não consegue embalar, né, no pentecostalismo da maioria, glória a Deus, né? Da maioria, assim, entendeu? E ele fica meio perdido. Não significa que Deus não está te ouvindo, não significa que Deus não está com sua mão sobre o seu ombro, não significa que Deus está agindo em seu favor. Ainda que você não sinta, tenha certeza, Ele está no meio de nós. Ainda que você não sinta, se você confessou o Senhor Jesus, Ele habita no seu coração. Se você é fiel, Ele está contigo. Não importa se você ficou arrepiado ou não, se você chorou ou não, confie, tenha fé. Deus te ama e Ele está aqui. E você tem que confiar nele, mas você precisa fazer a sua parte. Eles levantaram e foram, e lá na frente eles encontraram a bênção. Lá na frente a bênção estava esperando por ele. Nós podemos muitas vezes ficar esperando, sabe? Eu gosto de dar o exemplo do varão que quer casar, né? Varão quer casar, né, Julinho? Vamos casar, eu estou esperando ali a bênção. Quem que está esperando a bênção ainda aí? Pode ser homem ou mulher. Quem que está esperando a bênção? Ó, meu irmão, ó, minha irmã, o Senhor tem um homem e o Senhor tem uma mulher de Deus para você. Mas você precisa também, né, se mover um pouquinho, né? Não dá para você ficar esperando o anjo vir aqui e ir lá, né, falar para a moça: olha, aquela moça lá, aquele rapaz lá está vindo de você, está se apaixonando por você. Não é assim não, meu irmão. Você tem que olhar, escolher, orar, colocar na mão do Senhor, passar perfume, fazer a barba e ir lá convidar ela para tomar um sorvete. Ué, convidar para jantar, se tiver com grana, né? Com grana leva para jantar logo uma vez, né, lá no restaurante. Nós precisamos agir, meus irmãos. Não podemos ficar de braço parado. Às vezes a bênção está ali do outro lado. A bênção está ali do outro lado. Diz que uma vez o alpinista escapou, né? Caiu numa corda lá, não sei muito bem a história, mas é mais ou menos assim. Era de noite, ele foi agarrando na corda, e ele agarrou na corda, e aí ele ficou pendurado na corda. Aí acabou a corda. Ele falou: e agora? O que eu faço? O que eu faço? Largo a corda e vejo onde eu caio ou fico segurando na corda aqui? E diz que amanheceu, de encontrar ele gelado, congelado, nem no chão. Se ele larga a corda, ele cai no chão e tinha acabado o problema dele. Mas ele não teve audácia, ele não teve coragem de ir adiante. Vá adiante. Aqueles homens, aqueles leprosos tinham tudo para ser mortos lá do outro lado. Sabe por quê? Eles podiam até pensar assim: pô, quem sabe lá eles gostam de leprosos, né? Vocês acham que os assírios gostavam de leprosos? Era uma doença que não tinha cura naquela época. Olha, gente, hoje a hanseníase tem cura, é tratada, não deforma mais como deformava antigamente, porque quando se descobre com o tempo, você cura, você sara, muito embora ainda seja uma doença gravíssima. Tem um irmão que qualquer dia, vou falar para o Juninho, falar para o Rubem, ele teve lepra, foi curado por Deus. O irmão Luciano trabalha com a gente, ele é representante comercial, trabalha com a gente, vende roupa. Eu fiquei arrepiado com o testemunho que o cara me deu.
Ele é firme no Senhor e está congregando lá na sede, no Areião. Foi curado, uma luta muito grande, não foi curado. Mas naquele tempo, deu lepra no cidadão, acabou para ele. Acabou, ele estava a pé. Não tinha cura, era só misericórdia de Deus mesmo. E eles então foram lá assim, irmão. Quem sabe eles gostam de leprosos? Eles sabiam que muito dificilmente, segundo lugar, eles eram judeus. Eles iam bater lá no acampamento assírio, se está leproso, não, eles iam cortar a cabeça do cara. Mas eles foram, eles não ficaram parados, eles buscaram alternativas. Olha, meu irmão, diante da sua dificuldade, diante do seu problema, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Muitas vezes nós esquecemos de orar. Muitas vezes a gente faz, acontece, quando acabou tudo, aí você fala, nossa, eu tenho que orar. Aí você dobra o joelho, ora, puxa vida. Deus age, e você fala, olha, orei, mas sofreu um tantão antes. Então, primeira providência do crente, orar. Pastor Mendes, que está mandando ver lá em São Paulo, pastor Zaço, ele ensinava isso para nós assim, o tempo todo. Pastor, vamos fazer isso? Vamos, mas primeiro vamos orar. Pastor, pode fazer isso? Vamos ver, vamos orar primeiro. Tudo era vamos orar em primeiro lugar. Mas é um ensinamento que ficou no meu coração e que para nós, na praticidade das nossas vidas, é de grandíssima importância. Primeiro ora e depois age. Porque quando você ora, o Espírito Santo de Deus fala com você. E o Espírito Santo de Deus falando com você, ele vai dizer assim, olha, esse caso é caso de esperar. Aguarda confiantemente no Senhor. Seja paciente. E verás o Senhor agir na sua vida e na vida de quem quer que seja. Mas se for o caso de você fazer a sua parte, ele vai dizer, diga ao povo que marche. E olha, orar, jejuar, congregar, buscar, pregar a palavra, testemunhar, tudo isso é marchar. Às vezes você não vai quebrar o muro que está diante de você, mas você vai orar e igual as muralhas de Jericó caíram, aquele muro vai ser destruído. E essa pode ser a ação que o Senhor espera de você. O que nós não podemos é ficar inertes. O que nós não podemos é ficar achando que a fome se abateu e nós vamos morrer de fome sem buscar o alimento. Não, nós vamos fazer como aqueles leprosos. Vamos caminhar. Sabe o que nós vamos caminhar? Põe para mim Jeremias 32 e 27. Nós precisamos caminhar, nós precisamos marchar, porque nós servimos ao Deus do impossível. Ao Deus do impossível. Veja bem o que aconteceu naquele momento. A fome se abateu naquele povo. Aquele povo estava desesperado. O profeta profetizou, trouxe a palavra de Deus para eles. Aqueles leprosos estavam desesperados também e levantaram e foram em direção à busca da solução para o problema deles. Não ficaram lá inertes, parados. Mas no que aqueles homens começaram a marchar pelo deserto, diz a Bíblia que lá no acampamento dos sírios, o barulho que eles ouviam era o barulho de um grande exército. Era porque nós, assim, graças a Deus, não temos noção do que é isso. Mas você imagina um exército, sei lá, de 5 mil homens, 100 mil homens, igual aqui o exército naqueles tempos, todo mundo de armadura, todo mundo de espada na mão, de escudo. E você já viu um filme de cavaleiro que eles vêm batendo no escudo? A polícia faz. Imagina a tropa de choque. Pronto. Quando a tropa de choque chega no meio da baderna e os caras começam a bater no escudo, não tem quem não treine, meu irmão. Não tem quem não treine, porque o negócio é feio. Vai passar por cima de mim. Não vai ter como eu ficar na frente dessa gente. E os sírios ouviram. Creio eu no meu coração, a Bíblia não narra exatamente isso, mas associando um fato ao outro, cada passo que aqueles homens davam parecia um exército do outro lado. Cada passo que eles davam, o Senhor fazia o terror entrar no coração do inimigo. Cada passo que eles davam, aquele povo se desesperava. O desespero que estava em Samaria, agora estava no arraial do inimigo. E aquele povo se desesperou a tal ponto que largou a mesa posta, largou o cavalo amarrado e fugiu a pé. Você sabe o que é terror? Não dá tempo de mudar o cavalo. O cavalo está ali, você passa correndo e sai correndo a pé. Não vai que o cavalo é flechado, eu vou com as minhas pernas mesmo. E eles, olha, se mandaram, correram e abandonaram tudo. Saiba, meu irmão, tenha fé, confie no Senhor que você serve, porque o impossível está nas mãos dele. O possível, ele deixa para nós fazermos. Por isso que é importante nós fazermos a nossa parte, porque é aquilo que cabe a nós. Porque
Porque o que eu não posso fazer, o que não está ao meu alcance, o que não dá para eu resolver, quem resolve é o meu Deus. Porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele é o Deus tremendo, Ele é o Deus que abre o mar, Ele é o Deus que faz você andar sobre a água, Ele é o Deus que faz acontecer aquilo que você menos imagina, aquilo que você não é capaz de imaginar. Você pede e Ele faz muito mais. Para isso você tem que ser fiel, para isso você tem que crer, para isso você tem que ser um crente trabalhador, um crente que trabalha a fé, que faz a fé crescer, todos os dias coloca diante do Senhor. Lucas 1,37, sabe o que diz Lucas 1,37? Eu não li aquela palavra que eu pedi para colocar, né? Aqui, ó. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Nesse momento aqui, o outro profeta, Jeremias, ele está dizendo: olha, o Senhor Deus está triste com vai fazer o inimigo destruir tudo. Estava acontecendo. Essa profecia estava acontecendo lá em Israel. O inimigo estava lá e pouco tempo depois, algum tempo depois, eles entraram realmente em Samaria e acabaram com tudo. Samaria era uma cidade forte, construída em cima de um monte, 400 metros de altura, muralha. Era praticamente impossível do inimigo entrar lá, mas o Senhor Deus tirou a mão de sobre o seu povo. E quando a mão do Senhor saiu de cima de Samaria, não adiantou morro, não adiantou muralha, porque o exército do inimigo veio e venceu. Não neste momento que nós estamos lendo a palavra. Neste momento nós estamos lendo a palavra, eles fugiram, porque a mão do Senhor agiu. Você serve ao Deus do impossível. Portanto, creia no impossível. Não é porque Ele bebeu a vida inteira que Ele vai beber até morrer. Porque se você crê em Deus, Ele vai ser convertido em nome do Senhor Jesus. É a promessa de Deus para a sua vida. Não é porque Ele não ouve quando você fala de Jesus, ou ela não ouve quando você fala de Jesus. Ele ainda giga, ainda briga, ainda risada. Não desista. Fale, meu irmão. Profetize. Sabe, está na dificuldade, profetiza. Usa sua boca como fonte de bênção, fonte de água doce, de onde procede bênção. E o Senhor ouve, e o Senhor acata, e o Senhor faz acontecer o impossível. Não é você que decreta, você não é ninguém e eu não sou ninguém. É o Senhor Deus que faz. Faz porque é misericordioso, faz porque nos ama, faz porque foi capaz de dar o próprio Filho para morrer em favor dos homens. Depois que Ele fez isso, meu irmão, quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem não tem ainda vai ter, em nome de Jesus. Mas você que tem filho, você daria o seu filho em favor de alguém? Você daria, Emerson? Difícil, não é? Difícil. O meu está marmanjão já, maior que eu. Não dou não. Não dou não. Vou dar o quê? Que vou dar o quê? Isso é coisa de Deus, meu filho. Isso é coisa de Deus. Deus deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Dá para você imaginar o tamanho do desprendimento, do amor. Porque Ele estava lá em cima, sentado no seu trono, e Jesus estava lá embaixo sofrendo.
Se nós atribuirmos, coisa que nós temos mania, né? Atribuirmos condições humanas ao nosso Deus, que é todo poderoso, que não dá para a gente mensurar, mas imagina Deus sentado no trono e vendo aqueles homens batendo em Jesus, aqueles homens fazendo Jesus sofrer, rindo da cara de Jesus. Dá para imaginar o sofrimento de Deus? Dá para imaginar a dor no coração de Deus de ver o seu filho? Olha, às vezes um molequinho chega em casa e fala que o outro molequinho puxou o cabelo dele na escola, ele chegou chorando, tem pai berrando, fala, não, eu vou lá e vou puxar o cabelo daquele moleque também. Pô, é criança, sabe? Ensina, explica. Mas tem pai que perde a estremira, porque mexeu com o meu filho, mexeu com a cria, diz as mães, né? Mexeu com a minha cria, lascou. Meus irmãos, Deus foi capaz de dar Jesus para morrer no nosso lugar. Depois que Ele fez isso, o que é impossível para esse Deus? Nada, meu irmão. Ele faz mover montanhas. Por causa de um filho seu, Ele é capaz de fazer mover anjos. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Sabe? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas nós lutamos espiritualmente com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Jesus que intercede por nós, com a ajuda dos anjos do Senhor que lutam em nosso favor. Hoje eu disse assim para Daniel: olha, a sua oração já escutamos faz tempo, ó. Só que eu estava lutando com Satanás, eu estava lutando com o dragão, que estava tentando impedir a sua bênção, mas eu venci. Estou aqui para dizer para você, ó, vencemos, e a glória e a honra é toda para o nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós servimos ao Deus do impossível, a um Deus tremendo, a um Deus que move e faz acontecer coisas. E o último ensinamento, só para relembrar: olha, sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso marchar, não fique parado, lute, faça a sua parte, porque você serve a um Deus que é do impossível, um Deus todo-poderoso. E tem mais, o último ensinamento, muito importante: hoje é noite de boas novas. Aqueles homens estavam lá comendo e bebendo, se fartando, e eles estavam passando tanta fome quanto aqueles outros. Sabe o que eles disseram? Sabe o que o Espírito colocou no coração deles? Que vergonha, hein? Você aí comendo e bebendo e guardando ouro e prata, e o teu povo morrendo de fome. E eles disseram: não é justo, não é certo, nós precisamos ir lá, vamos lá avisar o povo, vamos lá avisar o rei. Ainda que o rei tenha duvidado, o Espírito Santo levantou alguém para falar: ó, manda lá ver, rapaz, vai lá ver se é verdade. E aquele povo foi e pôde ser saciado. Sabe, meu irmão, você hoje é portador de boas novas. Você, meu irmão, não pode se calar. Você tem que abrir a sua boca, você tem que anunciar. Jesus morreu no nosso lugar, não é para nós ficarmos sentados no banco. O pastor falou isso, eu não vou lembrar. 3S, como é que é? Salvo, sentado e sossegado. E satisfeito é 4, sossegado e satisfeito. Se bobear, a gente arruma mais um S aí. Lustrador de banco, fica lá no banco dando lustro no banco. Meu irmão, vai ter um irmão mais valoroso que você que vai limpar, mas ele não vai ficar limpando só o dele, não. Ele vai limpar todos os bancos da igreja. Você quer limpar banco de igreja? Então você limpe todos os bancos. E aqui, quando tem pouco, vai limpar o da sede lá também. Porque o Senhor não morreu no nosso lugar para nós ficarmos sentados dentro da igreja. O Senhor morreu no nosso lugar para nós anunciarmos as palavras de vida eterna, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que salva, liberta, converte, faz acontecer coisa tremenda nas famílias, no meio do povo onde ele é anunciado. O Senhor é Deus e o Senhor salva. Você precisa anunciar isso, você precisa abrir a sua boca. Eu fico alegre, fico contente de ver que esta igreja dá frutos, sinal de que este é um povo que testemunha, sinal que este é um povo que está trabalhando, sinal que este é um povo que está sendo abençoado por Deus, e muito mais o Senhor fará. E muito mais o Senhor fará. É noite de boas novas. Tome posse disso para a sua vida também. Eu não sei o clichê dos pregadores, qual é o seu problema, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor Jesus o sabe. Tome posse. A boa nova está sendo anunciada para você. O Senhor está sendo anunciado para você. As promessas do Senhor que estão na Bíblia são para você. Tome posse de cada uma delas. O Senhor já venceu no seu lugar. Você só precisa viver para Ele. Quando você viver para Ele, as coisas que Ele conquistou para você vão se verificar na sua vida.
E você vai ser um crente mais feliz, um crente mais poderoso, um crente que aonde vai faz a diferença no nome poderoso de Jesus. Eu não conheço todos os irmãos que estão aqui, mas hoje é noite de boa nova. E a boa nova é que Jesus Cristo morreu no seu lugar, eu já falei para você. E se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso agora. É a sua oportunidade. Se você ainda não declarou, Senhor, eu o aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, nada que eu faça, nada que eu tenha, nada que eu possa realizar, vai me religar ao Pai. Vai me fazer mudar da direção do inferno. Somente Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E hoje você ficou sabendo disso. Tome sua decisão. E se você por qualquer motivo está triste com Jesus, por qualquer motivo não tem andado com Jesus, reverta isso. Volte para os caminhos do Senhor. Conserte a sua vida, porque o Senhor tem promessa, e promessas maravilhosas para você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero voltar em breve, porque amo esta igreja como minha, porque é a minha igreja. Aleluia. Glória a Deus.